muito bem-vinda. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre movimento uniformemente variado, sem usar nenhum tipo de fórmula. E para a gente começar esses conceitos, tá? A gente vai começar com um quadro branco mesmo, vai ser muita informação e vai ser uma aula extremamente densa, cujo objetivo principal é que você entenda o passo a passo. Se eu botar simplesmente o quadro aqui, você não ia acompanhar esse passo a passo que é de extrema importância, tá? Então, para a gente primeiro mostrar sobre esse tipo de movimento, eu vou mostrar a questão do movimento vertical, tá? Então, o primeiro passo aqui é a gente desenhar o solo, tá? A gente tem um solo que vai ser aqui a nossa referência, tá? Então, tendo esse solo aqui como essa referência, o que a gente vai utilizar, né, nesse problema? Bom, a primeira coisa que a gente sabe, né, vou colocar uma bolinha aqui, você pode imaginar que é um coco ou algo do tipo, e aí eu vou jogar essa bolinha para cima, tá? Então, ao jogar essa bolinha para cima, ele vai ser jogado para cima, então eu estou usando a setinha aqui para representar ele indo para cima, né? Bom, ele vai subir, né? Talvez ele consiga sair do campo terrestre, tá? Mas pensando que é um coco, né? Então, pensando como sendo um coco, ele não vai ter essa propriedade. Então, como é que você pode raciocinar isso daí? Pois, eu sei que a Terra, né, ela puxa os corpos para baixo, né? Então, bom, o coquinho está querendo subir, mas a Terra está puxando esse corpo para baixo. Bom, se esse corpo está sendo puxado para baixo, a que proporção ele está sendo puxado? Bom, aí entra uma coisa chamada aceleração, tá, da gravidade. Essa aceleração da gravidade, ela tem um valor aproximado, tá, de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Porém, os problemas de ensino médio aproximam um valor para 10 metros por segundo ao quadrado. E é aqui, nessa unidade, que encontra-se o segredo para entender tudo isso sem usar nenhuma fórmula. Vamos dizer que a nossa bolinha, ela parte com uma velocidade, tá, de 20 metros por segundo. Então, aqui é o instante inicial, 0 segundos, e ela está partindo a 20 metros por segundo. Então, qual é o conceito importante? Quando vocês veem nos livros o conceito de aceleração, você vê assim, a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. É isso que você vê, né? Mas você não para fazer uma análise dimensional. E sem nem o que é essa análise dimensional. O que é essa análise dimensional? Essa análise dimensional é analisar quais são as unidades que estão sendo utilizadas aqui, tá? Então, ó, se eu pegar e colocar aqui, e aqui eu vou analisar as unidades. Bom, velocidade é espaço sobre o tempo, espaço é em metro, o tempo é em segundo. Então, aqui eu tenho 1 metro por segundo. E aqui, tempo é em segundo. Quando eu falo 10 metros por segundo, é porque o resultado dessa divisão aqui deu 10. Então, eu posso escolher, por exemplo, assim, ó, 10 e 1. Ives, o que é que significa dizer isso? 10 e 1. Significa dizer que a cada 1 segundo, a sua velocidade varia 10. Essa variação pode ser para mais ou essa variação pode ser para menos, tá? Então, vamos fazer uma análise aqui. Ó, aqui a gente tinha 0 segundos, tá? Tendo 0 segundos, vamos dizer que a bolinha subiu aqui até determinada posição, tá? E atingiu 1 segundo, tá? Então, o que a gente sabe? Que a cada 1 segundo, a velocidade, tá, vai mudar 10. Vai mudar para mais ou vai mudar para menos? Aí, vamos lá. Gente, quando o corpo está subindo, né? O que a gente sabe? Que ele está subindo, mas a Terra está puxando ele para baixo. Então, se a Terra está puxando ele para baixo, no movimento de subida, acontece a eventualidade de quê? Da velocidade diminuir, né? Porque o corpo está subindo, mas a Terra está puxando para baixo. Bom, então essa velocidade vai diminuir quanto? Rapaz, Ives, eu não sei, mas eu sei que daqui para cá passou 1 segundo. Opa, então se passa 1 segundo, a velocidade varia quanto? 10. Essa variação aqui, como ele está subindo, ou seja, ele está subindo e a Terra está puxando, essa variação aqui era para o quê? Para menos. Então, 20 menos 10 me dá uma velocidade de quanto? Uma velocidade de 10. Então, aqui ele atinge uma velocidade de 10 metros por segundo. É isso que diz o conceito de aceleração, tá? Que é de extrema importância aí. Ives. Então, quando ele chegar, passou mais 1 segundo, né? Passou mais 1 segundo. Então, agora a gente vem aqui para 2 segundos. O que acontece, né? Bom, quando passa mais 1 segundo,
O que é que a gente sabe? Que se passando 1 segundo, a velocidade nesse caso reduz quanto? Reduz 10. E aí ele chega em 0 metros por segundo. Esse ponto aqui, tá? A gente chama esse ponto de repouso momentâneo ou repouso instantâneo. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que o corpo está parando de subir para poder começar a descer. Então vai chegar uma hora que ele vai parar de subir para poder começar a descer. Se a gente fosse fazer sonoramente, seria assim, ó. A velocidade chega em 0. Então, é mesmo, e a velocidade estando em 0 quer dizer que ele está parado, nem está subindo, nem está descendo, então o corpo está em repouso. Olha que interessante, né? Pessoal, aí olha o que é interessante. Esse ponto aqui é o ponto máximo onde ele vai chegar. Se é o ponto máximo onde ele vai chegar, essa altura aqui a gente chama de quê? Chama de altura máxima, né? Altura máxima. Então, é mesmo, porque se o corpo não vai subir mais, ele chegou na altura máxima. E dá pra gente saber essa altura máxima? Dá. Mas antes da gente calcular essa altura máxima, vamos olhar a descida? A gente já entendeu a subida. Que na subida, a velocidade a cada segundo, ela reduz quanto? Ela reduz 10. E na descida vai acontecer o quê? Bom, na descida ele vai estar descendo, a Terra vai estar dizendo venha, 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 puxando. Então, na descida, a velocidade vai aumentar, né? Então, vamos lá. Então, meu corpo está lá em cima, né? Meu corpo está lá em cima, tá? Eu transladei aqui para o lado, só para a gente visualizar um pouco. Ele está a 0 metros por segundo, né? Inicialmente, né? Eu vou zerar novamente o meu cronômetro para 0 segundos, tá? Bom, e ele vai aqui começar, né, a descer. Vai começar a descer, né? Vai começar a descer. Bom, ele vai chegar aqui, né? Vai chegar aqui, vai estar caindo, né? E aí, aqui já vai ser 1 segundo, tá? Chegou lá em cima, zerei meu cronômetro, demorou 2 segundos para subir, e eu visualizei isso aqui. Bom, agora o que é que a gente sabe? Que ao invés de a velocidade diminuir 10 a cada segundo, a velocidade vai aumentar 10 a cada segundo. Então, ó, daqui para cá, passou 1 segundo. Se passou 1 segundo, a velocidade vai aumentar. Por que vai aumentar agora? Porque na hora que está caindo, a velocidade aumenta. Na hora que está subindo, a velocidade diminui. Então, se eu estava com 0, agora eu venho para quanto? Eu venho para 10 metros por segundo. Beleza? Beleza. Ives, então agora se ele chegar aqui, ó, quase tocando, né? Passou aqui mais 1 segundo, ou seja, 2 segundos. Opa, passou mais 1 segundo. Se passou mais 1 segundo, significa dizer o quê? Bom, significa dizer que passando 1 segundo, a velocidade aumenta 10. Então, eu tenho aqui 20 metros por segundo. E agora vamos deixar a magia acontecer. Isso, como assim a magia acontecer? Perguntas que aparecem nos problemas de vestibulares e de provas que vocês podem estar fazendo. Qual é a altura máxima? Que a gente ainda vai responder já já no final desse vídeo, tá? A outra pergunta quanto tempo o corpo demora para subir? 2 segundos. Que esse tempo que ele demora para subir é igual ao tempo que ele demora para descer. Se o movimento de subida a velocidade diminui, a gente chama de retardado. Se no movimento de descida a velocidade aumenta, a gente chama de acelerado. É basicamente isso aí. Não tem muito o que moer. Então, de forma intuitiva, você não usou nenhuma fórmula e você consegue determinar essas velocidades tudinho. Por exemplo, vamos dizer, o corpo é abandonado, o corpo parte do repouso de uma certa altura e demora 2 segundos para ele cair, o que é que eu já sei? Que se ele demorou 2 segundos para cair, a velocidade é 20. E se ele continuasse caindo, era só adicionar mais 10. Se fosse 3 segundos, 30. Se fosse 40 segundos, se fosse 4 segundos, 40. Se fosse 5 segundos, 50. Então é só esse raciocínio que você tem que ter. E se eu quisesse montar um gráfico, aí o gráfico a gente vai utilizar, né, para fazer isso aqui. Nem gosta de gráfico, gosta de tabela, gosta. Se ele dissesse assim, construa o gráfico de velocidade em função do tempo, aí você ia vir aqui e ia construir. Você ia botar a velocidade no eixo Y, tá? E aqui no eixo X, você ia colocar o tempo, tá? Então, 0 e 0. Vamos considerar o movimento de descida para a gente fazer essa análise, tá? Bom, quando ele está em 0 segundos, a velocidade é 0. Então, em 0 segundos, velocidade 0, tá? Quando ele está em 1 segundo, então, 1 segundo, a velocidade dele é 10. Então, quando ele está em 1 segundo, a velocidade dele é 10. Beleza? Tem esse ponto aqui.
Quando ele está em 2 segundos, a velocidade é 20. Então, quando ele está em 2 segundos, a velocidade dele é 20. Então, esse outro ponto aqui. O que é que eu quero que você visualize agora? Se eu juntar esses pontos, o meu gráfico me dá uma reta, tá? Me dá aí uma reta, aproximadamente. Bom, se me deu uma reta, né? Aqui, só botar as unidades, tá? Velocidade em metros por segundo, tempo em segundo. A gente sabe que a área abaixo do gráfico, né? De um gráfico de velocidade vezes tempo, dá a distância, né? Bom, então eu quero saber aqui quem é a distância percorrida aqui nesse meu primeiro segundo. Basta eu calcular essa área desse triângulo. Para calcular a área desse triângulo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer base, que nesse caso a base é de 0 a 1, que é 1, vezes a altura, tá? Então é 1 vezes 10, dividido por 2. 1 vezes 10 me dá 10, dividido por 2 me dá 5. Então o espaço percorrido aqui foi 5 metros. Tá? Opa, Ives, então se a posição aqui for 0 metros, daqui para cá ele andou quanto, hein? Rapaz, daqui para cá ele andou 5. Então, se daqui para cá ele andou 5 metros e a gente considerou aqui 0, né? Vamos assim dizer, daqui não vou nem considerar aqui 0. Esquece isso aqui, vai ficar mais fácil entender. Daqui para cá ele andou 5, né? Pronto, vamos saber quanto é que ele andou daqui para cá? Beleza? Como é que eu posso descobrir? Eu posso fazer a área desse trapézio. Mas é base maior, base menor? Eu mesmo não gosto. Eu vou lhe dar uma sacada e você vai entender já já o porquê. Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Vou agora pintar um triângulozinho de roxo. Você vai notar que esse triângulo que eu acabei de pintar de roxo, ele é exatamente idêntico a esse que está em verde. Repare só. Ele tem a base de 1 para 2. De 1 para 2 a gente tem 1. Ele tem a altura de 10 para 20. De 10 para 20 a gente tem 10. Então, tem base em 1, altura 10. 1 vezes 10, 10. Dividido por 2, que é a área do triângulo, 5. Então, aqui eu tenho 5 metros. Rapaz, quando eu completar isso aqui, você vai dizer assim, meu Deus do céu, e era só isso em 1000 V? Era. Ó, agora eu vou cortar de novo, eu vou fazer um outro triângulozinho aqui embaixo, laranja, tá? Ó. Triângulozinho laranja. O que é que você vai notar com o triângulozinho laranja? Que a base desse triângulozinho laranja, tá? Ó, a base aqui, é de 1 para 2, que é quanto? É 1. E a altura dele aqui? De 0 para 10, que é 10. É o mesmo triângulo. Então, ele tem aqui base 1, altura 10. Tá? Se ele tem base em 1, altura 10, a gente já nota que isso está acontecendo, né? Bom, se ele tem base em 1 e altura 10, eu já estou notando o quê? Que base vezes a altura vai me dar 10, dividido por 2 vai me dar 5 também. Tá com a moléstia? Tá dando 5 em tudo, né? É, tá dando 5 em tudo. E vamos mais pra cá. Vou pegar agora esse triângulo aqui vermelho. Ó. Note que o em vermelho é o mesmo triângulo também, só que ele tá meio virado. Ó, a gente tem base de 1 para 2, que é 1. A gente tem a altura de 0 para 10, que é 10. 1 vezes 10, ou seja, base vezes a altura dá 10. 10 dividido por 2, 5. Então, Ives, de 1 para 2, ele andou quanto no total? Basta a gente somar. 5 mais 5 mais 5 me dá um valor de quanto? Ah, me dá um valor de 15. Então, daqui para cá ele andou quanto? 15, né? Ives, e qual é a referência que eu tomo? Geralmente os problemas pedem para a gente considerar a altura sendo igual a 0. Tá? Então você considera a altura sendo igual a 0. Ives, se eu considero a altura sendo igual a 0, tem como eu saber a altura máxima agora? Tem. Daqui para cá ele andou quanto? De 1 segundo para 2 segundos. De 1 segundo para 2 segundos ele andou 15. Então esse pedaço é 15. De 0 segundo a 1 segundo, ele andou 5. Então, a minha altura máxima é quanto? É 15 mais o 5, que me dá um valor de quanto? De 20. Então, eu já sei que o meu H máximo é igual a 20. Vala, meu Deus do céu. Quantas formas nós usamos? Nenhuma. Usei apenas a propriedade do gráfico de que a área embaixo da curva do gráfico, velocidade em função do tempo, representa o seu deslocamento, tá?
Vamos mais além? Pronto. Como assim mais além? Se você chegou até aqui, você já é um campeão. Você deve estar muito empolgado, dizendo assim, caramba, eu não usei nenhuma fórmula, tal, papapá, não sei o quê. Agora eu vou mostrar para você a justificativa das fórmulas. Como é que elas vêm? Como é que elas surgem? Mas antes da gente mostrar isso, eu vou te mostrar uma coisa que pode te ajudar muito nas provas, que é uma coisa chamada proporção de Galileu. Oxi, proporção de Galileu? Repare só. Daqui para cá, ou seja, no primeiro segundo, a gente andou 5, né? No segundo segundo, a gente andou quanto? Rapaz, no segundo segundo a gente andou 15. Concorda comigo que é 3 vezes mais? Ou seja, se a gente considerar 5 como sendo um D, beleza? Se a gente considerar 5 como sendo D, o que é que vai acontecer aqui? Aqui é 5, 5, 5, ou seja, é D, 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 D. D, D, D é a mesma coisa que 3D. Ives, qual seria o próximo se eu continuasse esse gráfico, hein? Se você continuar o gráfico, vai ser 3 e 30. Sabe quantos triângulozinhos desses vai dar? 5. E se eu continuar ainda, aí vai ficar o tempo 4, a velocidade 40. Sabe quantos triângulozinhos desses vai dar? 7. Acho que você já deu para perceber que o próximo é 9 e assim sucessivamente. Ives, o que é isso, hein? Que danado é isso que tu mostrasse? Isso daqui, pessoal, é a proporção que a gente chama de proporção de Galileu. O que é essa proporção de Galileu? Ele diz o seguinte, para um corpo em queda, sem a resistência do ar, considerando, né, aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, o corpo ele anda, né, deslocamentos nas proporções de números ímpares para intervalos de tempos iguais. Como assim? Aqui passou um segundo, ele andou 5. Aqui passou outro segundo, ele andou 15. Né? Então, entre 0 e 1 ele andou D, entre 1 e 2 ele andou 3D, entre 2 e 3 ele vai andar 5D, tá? Entre 3 e 4, 7D, e assim sucessivamente. Tá? Por que isso acontece? Por que ele consegue andar mais no mesmo intervalo de tempo? Porque se você notar, no MUV, à medida que o tempo passa, a velocidade vai aumentando. Se a velocidade vai aumentando, gente, por exemplo, o que é que significa dizer 10 metros por segundo? Quer dizer que em 1 segundo eu consigo andar 10 metros, em teoria, tá? O que é que isso quer dizer? 20 metros por segundo. Em 1 segundo eu consigo andar 20 metros. E isso vai crescendo, tá? Crescendo, 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 crescendo até a proporção acontecer. Ives, essa daqui é a análise de quê? A análise do gráfico, tá? É muito interessante você conhecer o princípio de Galileu e conhecer essa proporção. Então, o que é que nós vimos hoje aqui nesse vídeo? Nós vimos como resolver questões de MUV. Claro que eu exemplifiquei com o movimento vertical, que é um tipo de MUV, sem utilizar nenhuma fórmula. Às vezes isso é conveniente, às vezes não. Você tem que verificar qual é o problema que está sendo aplicado. O que é que a gente percebeu, né? O nosso solo aqui é a nossa referência, que no movimento de subida, a cada segundo eu perco 10 da minha velocidade. Já no movimento de descida, a cada segundo eu ganho 10 de velocidade. No qual me tornou possível construir um gráfico de velocidade em função do tempo, no qual eu notei essa propriedade, que aqui a área embaixo da curva representa o meu deslocamento, a minha distância percorrida. Então eu percebi que esse pedacinho aqui embaixo me dá um triângulo, aqui já me deu 3 triângulos e assim sucessivamente. Ou seja, eu consegui descobrir que aqui é 5, que aqui é 15. Se meu solo está na altura 0, ó, de 0 para 15 é 15, mais 5 me deu 20. Então eu cheguei à conclusão de encontrar até mesmo a altura máxima. Se você quer que eu faça um vídeo mais profundo, falando sobre a inclinação da reta desse gráfico aqui e mostrando matematicamente de onde é que vem aquele V igual a V0 mais AT, que o povo chama intimamente, né, de vovô atleta ou de vovô ateu, deixa esse comentário aqui embaixo. Se eu te ajudei de alguma maneira, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, tá? Vem fazer parte desse time de campeões e te dizer que no meu canal no YouTube, toda semana a gente tá fazendo live, então acompanha aí a nossa programação. Espero de alguma forma ter te ajudado. Valeu, um abraço e até o próximo encontro.